Bora. Perigosinha no processo, vamos. Voltando. A música do ok. Não sei o que é ok. Tanana, ok, sabe? Quando eu ouço, Rosane, eu só me lembro de cabelo tá ok, maquiagem tá ok, unha tá ok, não sei o que está ok. Brotar, aí eu fiz a minha versão. Brotar no escritório para desespero dos meus ex-adversos. Em vez de ser meu ex, é meu ex-adverso. Vamos. Fernanda Barreto e suas loucuras. Vamos nessa. Eu sou ajuizada a maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Mas aquele 10%, como diz a outra música. Vamos nessa. Ó, observe. Não, essa semana foi pesada. Ô semana pesada da minha vida, Senhor. Graças a Deus está acabando. Mercúrio, pelo amor de Deus, saia. Mercúrio retrógrado, acaba esse negócio. Galera, capacidade é um dos temas mais cobrados da OAB, tá? E ele não é um tema difícil, então fique ligado, porque ele é um tema que, em geral, dá questões. Ó, deixa eu mostrar ela não quis vir aqui na frente. Ali no fundo, ó, quietinha, de preto, me disse hoje que acertou todas as questões de civil e que no meio da prova ela estava rindo. E a oficial foi perguntada do que é que ela estava rindo. E ela disse, porque minha professora deu isso aqui tudo na aula de ontem de revisão de questão. Testemunho verídico, para vocês não acharem que é história de pescador, que eu fico puxando o braço para minha sardinha. Vamos nessa? Todas as questões, acertou todas. Observe o seguinte. Eu tinha escrito capacidade civil aqui, mas sumiu o que eu escrevi. Aqui. Capacidade civil. Ó, eu não vou nem conceituar, porque o conceito não interessa, tá? Para a capacidade. Interessa você lembrar que ela se divide em dois tipos, tá? Primeiro é a chamada capacidade de direito. Todos têm. Não sofre reduções. Não sofre reduções. Então, um recém-nascido é capaz de direito. Um idoso com Alzheimer em alto grau, não sabe nem o nome mais, é capaz de direito, tá? Todo mundo é capaz de direito. Uma pessoa em coma é capaz de direito. Porque essa capacidade é a capacidade genérica, tá? De titularizar direitos e obrigações. O conceito dela é quase idêntico ao conceito de personalidade jurídica. Eu não vou dizer que é idêntico porque, por exemplo, empresas têm personalidade jurídica, empresas não têm capacidade, tá? Mas quando você lê na doutrina, eles definem como se fosse algo muito próximo. É uma aptidão genérica, tá? Sendo que a capacidade, diz a doutrina, é o plus da personalidade, tá? O que interessa mesmo para a gente é a capacidade de fato. E essa, sim, vale a pena definir, porque ajuda a entender, tá? É a aptidão para exercer pessoalmente. É a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. É a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil, certo? Esse pessoalmente aqui é que faz toda a diferença. Ó. Por quê? Porque nem todo mundo consegue exercer pessoalmente. E a partir daqui você tem a chamada teoria das incapacidades. Teoria das incapacidades. Quem é incapaz, de fato, de direito, ninguém é. Todo mundo é capaz. Quem é incapaz, de fato, para o direito brasileiro, ou seja, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, calma, você tem que primeiro classificar, porque são dois tipos de incapacidade. Vamos ser didáticos. Letra A, incapacidade absoluta.
incapacidade absoluta, artigo 3º do Código Civil. Quem é incapaz absolutamente? Menor de 16 anos. Depois do EPD, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Lei 13.146 de 2015, só ele é absolutamente incapaz. Certo? Só ele é absolutamente incapaz. Ok? Observe, atos praticados por absolutamente incapaz dependem de quê para serem válidos? Representação, tá? Então, ele atua mediante representante. Sem o representante, os atos praticados serão, em regra, o quê? Nulos. Que são, nulo é a mesma coisa que inválido absolutamente, né? Sem salvação. Os atos praticados serão, em regra, nulos, certo? Muito bem. Observe o seguinte. Isso, o absolutamente incapaz. Mas nós temos uma segunda espécie, ou grau de incapacidade, o melhor é grau, né, porque são gradações, que é a incapacidade relativa. Artigo 4º do Código Civil. Quem é incapaz relativamente no Brasil, vamos por incisos, né? Porque o artigo 3º só tem o caput, que é o absolutamente incapaz. O artigo 4º tem incisos. Inciso 1º, menor com 16 ou 17 anos. Inciso 2º, ébrios habituais e viciados em tóxicos. Ébrios habituais e viciados em drogas, né? Inciso 3º, aqueles que, vírgula, por causa definitiva ou transitória, vírgula, não puderem exprimir vontade. Inciso 4º, pródigos. Tá? Então, menor de 16 ou 17 anos, ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa definitiva ou transitória não puderem exprimir vontade, e os pródigos. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no artigo. Ó, o 3º só tem caput, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente, os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Redação dada pelo EPD, Lei 13.146 de 2015, que revogou todos os incisos. E o artigo 4º
são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade, e os pródigos, certo? Observe o seguinte, dito isso, me responda, onde estão as pessoas com síndrome de Down? São absolutamente incapazes, relativamente incapazes? Depende. Talvez eles não sejam nem incapazes. Talvez eles sejam plenamente capazes, tá? Vai depender de quê para decidir? Ação de interdição. Curatela de interditos. Um procedimento judicial onde a pessoa vai ser avaliada pelo juiz, vai passar por perícia para se decidir se ela é capaz ou incapaz. E se ela for definida incapaz, aí sim, ela só pode ser relativamente, porque absolutamente hoje é só por questão de idade. Essa é uma provocação importante, a OAB já cobrou, tá? Depois do EPD. Não necessariamente pessoas com síndromes, né, com problemas mentais serão incapazes. Depende de uma avaliação. Mas se a questão demonstrar que ela tem um comprometimento, pode saber que a questão quer que você entenda que é relativamente e não absolutamente. Absolutamente não tem mais jeito. Tá? Não precisa analisar para civil aspectos processuais da curatela de interditos, mas é bom você lembrar, inclusive para a prova de processo, que ela existe. Quem decide se uma pessoa é ou não incapaz, né, tecnicamente, é o juiz numa curatela de interditos, que é um procedimento judicial. Se a doença degenerativa gera um comprometimento cerebral, mental, sim, porque a capacidade se refere a isso. Agora, comprometimento físico, não. Comprometimento físico não é causa de incapacidade. Tá? Pode ser o pior que seja, a pessoa pode estar na cama, mas se ela tem como exprimir vontade, se ela fala, se ela se manifesta, ela só não anda, ela só não se locomove, etc., ela é, em regra, capaz. Diga. Essa é uma incapacidade superveniente? Depende. Se é uma síndrome que você nasce com ela, não seria. Você poderia avaliar a partir do momento em que a pessoa se tornaria capaz, que observe, por lei, até 16 anos, ela é absolutamente incapaz. Não importa se ela tem síndrome ou não. Dos 16 aos 18, ela é relativamente incapaz. Não importa se ela tem síndrome ou não. Agora, fez 18, se é uma pessoa que nasceu com uma síndrome severa, que gera comprometimento cerebral, aí os pais, por exemplo, vão ter que buscar uma interdição dela para denominar um curador. Porque a partir daí, por lei, ela seria capaz, né? Teoricamente, fez aniversário, seria capaz. Oi. Dificilmente o autista vai cair, porque o autista é uma coisa que depende de uma análise concreta mesmo. Agora, se a questão lhe disser, é um autista, uma pessoa com autismo severo, fez uma perícia, detectou que não consegue, né, atuar na vida civil sozinho, certamente ele vai ser relativamente incapaz. Nunca absolutamente. Contando a vocês, eu tenho um caso concreto de uma cliente que foi interditada como esquizofrênica, né, por esquizofrenia, ela realmente tem esquizofrenia, e ela foi declarada absolutamente incapaz. Depois do EPD, ela procurou o meu escritório, eu não era advogada dela na interdição, lá no passado, ela procurou o meu escritório pedindo levantamento da interdição, é o termo que a gente usa para a pessoa voltar a ser capaz, né, uma medida judicial, alegando que com o EPD não existe mais incapacidade absoluta por razão de idade. Eu já consegui a perícia favorável a ela, pronunciamento do Ministério Público favorável a ela, acreditamos que vem uma sentença favorável. E mesmo com esquizofrenia, ela vai ser considerada capaz, porque a perícia demonstrou que ela é capaz de exercer atos. Agora, se o perito ou o MP se pronunciasse no sentido de que ela tem algum comprometimento, que a esquizofrenia é algum risco, o juiz não vai poder manter ela absolutamente incapaz. Ele vai ter que dizer que ela agora é relativamente. Ele só tem duas opções. Ou ela é relativamente ou ela é plenamente capaz. Tá? Muito bem. Vamos nessa. Observe. O incapaz de fato, ou o incapaz de fato, ó, o incapaz relativamente precisa de assistência
em regra, para a prática de atos civis. Do contrário, esses atos serão anuláveis. Tá? Do contrário, esses atos serão anuláveis. Certo? Precisarão de assistência, né? Atuar mediante assistente. Do contrário, esses atos serão anuláveis, tá? Mas tem algumas exceções que podem cair, eu vou lembrar duas aqui, tá? Exceções. Exceções. O menor com 16 ou 17 anos pode testar sem assistência, realizar testamento. Pode testar sem assistência. Percebam uma coisa. Por quê? Porque o testamento é um ato jurídico personalíssimo. A lei quer preservar ao máximo a vontade do testador, então ela não quer que ele sofra influência de ninguém. A lei tem medo de, se exigisse assistência, a vontade que constasse do testamento fosse a do assistente, não a do testador, que o assistente influenciasse. Por isso a lei disse, olha, já tem 16 ou 17 anos, eu vou deixar testar, mesmo sendo ainda relativamente incapaz, sem assistência. Então, o testamento sem assistência do menor com 16 ou 17 anos é válido ou inválido? Válido, não é anulável, tá? Segundo exemplo, um exemplo processual, tá? Uma questão processual. Menor com 16 ou 17 anos pode testemunhar, pode ser testemunha. Abaixo disso não pode, tá? Pode ser testemunha, certo? Já é um ato para o qual ele tem capacidade civil, mesmo ainda sendo relativamente incapaz. Tá certo? Muito bem, senhoras e senhores. O velho macetinho, para não esquecer do RIA. Certo? Para quem tem dificuldade de decorar. Que é o relativamente incapaz é assistido. Tá? Ó, RIA. Relativamente incapaz é assistido. E no sentido contrário, o absolutamente incapaz é representado. Tá? É no sentido oposto. Então, da esquerda para a direita, relativamente incapaz é assistido, da direita para a esquerda, absolutamente incapaz é representado. Observem o seguinte. Os índios, não precisa copiar, mas lembre, têm capacidade regulada pelo Estatuto do Índio, tá? Que é uma lei de 73, a Lei 6.001 de 73. Não tem capacidade no Código Civil. Lei 6.001/73. Os índios que vivem nas aldeias, dentro da cultura indígena, e, por exemplo, ainda se vestem, né, dentro das suas vestimentas tradicionais, às vezes não falam português, no norte do país ainda tem, tá? Tribos em Roraima, no Amazonas,
Tem tribo que pratica infanticídio até hoje como uma coisa permitida pela Constituição. Está dentro da autodeterminação cultural. Tá? De gêmeos, de pessoas com deficiência, tá? Crianças com deficiência. E esses índios são considerados absolutamente incapazes até, no mínimo, 21 anos. A idade deles para se tornarem capazes é 21. Antes, eles são absolutamente incapazes. Quando faz 21, tem que entrar com um processo judicial, provando que fala português, que sabe os usos e costumes nacionais e que tem aptidão para o trabalho. Então, além da idade, saber português, usos e costumes nacionais, aptidão para o trabalho. Aí que o Ministério Público vai atuar junto com o juiz para verificar se esse indígena tem, se esse índio, na verdade, tem capacidade civil. Se não, permanece absolutamente incapaz. E quem é que representa o índio? Porque se é absolutamente incapaz, tem representante. FUNAI. É um representante já designado por lei. Tá certo? Analfabeto é absolutamente ou relativamente incapaz? Nenhum dos dois. Onde é que ele se encaixa aqui, pelo amor de Deus? No artigo 4º? Eu faço a pegadinha, vocês comem? Ó, cadê? Não é maior, nem não tem nada a ver com o inciso 1º, né? Se ele já tem mais de 18. Não tem nada a ver com álcool ou drogas. Não tem nada a ver com prodigalidade. Você pode dizer, aquele que por causa transitória não puder exprimir vontade, exprime vontade, sim. Não tem nada a ver com isso, tá? Agora, e o louco que está lá no Juliano Moreira internado, inciso 3º? Relativamente incapaz, só se você conseguir enquadrar aqui, tá? Não tem outra hipótese para ele, ok? Analfabeto é capaz, tá? Muito bem. Artigo 5º, caiu na prova passada. Vamos nessa. Você vai botar o seguinte, emancipação. É a antecipação dos efeitos da capacidade civil emancipação é a antecipação dos efeitos da capacidade civil. E nós temos 3 tipos de emancipação pelo Código Civil, identificáveis aí no artigo 5º, tá? Artigo 5º, parágrafo. Acho que é único, deixa eu só checar aqui. Não tem um segundo, é único mesmo. Parágrafo único. 3 hipóteses, eu já vou descrever aqui, tá? Então, primeira hipótese, emancipação voluntária está na primeira parte do inciso 1º deste artigo, tá? Tudo no parágrafo único do artigo 5º. Emancipação voluntária, primeira parte do inciso 1º. É aquela que é concedida por ambos os pais ou por um deles na falta do outro. Concedida por ambos os pais ou por um deles, a questão da OAB envolvia isso, tá? Misturava os tipos de emancipação, ou por um deles, na falta do outro. Então, em regra, tem que ser mãe e pai, ou mãe e mãe, pai e pai. Se um dos dois é ausente, morto, não tem poder familiar, está incapaz, por exemplo, ele não vai ter competência, condição de dar emancipação. Aí o outro pode fazê-lo sozinho, tá? Ou por um deles na falta do outro. Qual é o instrumento para fazer a emancipação voluntária? Escritura pública, tá? Via escritura pública. Na resolução de questão, a gente vai fazer a questão do exame passado sobre isso. Tá? Via escritura pública. Tem que... Diga.
Não, aí não é considerado ausente. Não, não. Ausente, quando eu disse ausente tecnicamente, sumido, desaparecido, tá? Se um dos dois está fora, tem que dar essa autorização. Tem que aguardar chegar ou constituir um procurador para fazê-lo. Você poderia constituir um procurador e o procurador faz, tá? Muito bem. Via escritura pública. Essa escritura precisa ser registrada em cartório para produzir efeito perante terceiros, sim. Então, do ponto de vista prático, vai ter que ser registrada. Senão não adianta se emancipar. Mas não é requisito de validade o registro. O registro é condição de eficácia, tá? Bote o registro da escritura é requisito de eficácia e não de... Um minutinho, já lhe ouço. E não de validade. Já a escritura pública, essa sim é requisito de validade, tá? Escritura pública tem a ver com validade. Sem escritura pública, ou seja, por escrito particular, é inválido, tá? Então, por exemplo, um cliente me procurou para emancipar o filho, digamos. Eu aí fiz no escritório uma declaração de emancipação. E como a funcionária do cartório, a tabeliã, é minha brother, eu fui lá e consegui registrar esse contrato particular ou declaração particular de emancipação. É válido ou inválido? Inválido, mesmo tendo sido registrado. Percebe? Registro é uma coisa, o instrumento é outra. O instrumento tem que ser público. Tá? O registro é para dar eficácia, publicidade ao ato. Quem queria me perguntar? Diga. Fale só um pouquinho mais alto.